Olá pessoal, aqui é Tiago Corrêa. Estamos aqui para mais uma aula sobre Price Action, mais uma aula aí sobre análise técnica. E hoje nós vamos falar aqui sobre uma figura, um padrão de mercado aí muito conhecido, que é estrela cadente. Ok, pessoal? Então nós vamos falar aqui sobre a estrela cadente. Queria mostrar aqui para vocês aqui nessa imagem. Aí você vê aqui no próprio Google aí a estrela cadente. Estou colocando aqui. Que o mercado vem numa alta, ele dá uma estrela cadente e depois ele começa a despencar. Que é o que eu vou mostrar aqui para vocês no gráfico. Então você vê que o mercado aqui, deixa eu começar pegando aqui por essa imagem. E algumas riquezas de detalhe que nós precisamos observar antes de começar a falar sobre o padrão em si, é que a primeira coisa que nós temos que analisar é se nós estamos em cima de uma região de resistência. Ok, pessoal? Essa linha preta em cima é uma região de resistência. Tá? Então, coloquei a linha preta ali. Então, nós temos aí a nossa resistência, essa linha preta aqui, ó. O que vem a ser a resistência? Nós já falamos disso em outras aulas. É quando o mercado, os candles, ele toca uma vez em uma região e duas vezes na mesma região, ainda que a sombra ou os candles saiam um pouquinho para fora, é considerado um falso rompimento. Tocou duas vezes, é uma resistência. E quando toca duas vezes, que se torna uma resistência, e você tem aqui essa figura, que é a estrela cadente, né? Esse candle aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando nós temos aqui esse candle dentro do quadrado, que ele tem em cima uma sombra maior, e embaixo ele tem um corpo menor, parecendo um martelo invertido, que nós vimos na última aula, nós temos aí a estrela cadente, ok? E essa estrela cadente, a sua entrada deve ser ou aqui, quando ele perde o último fundo, ou quando ele faz o fechamento da próxima vela. Tem duas maneiras, eu expliquei isso na outra aula. Seu stop sempre vai em cima, ok? Olha como que o mercado aqui dá uma queda após esse padrão em cima de uma resistência. Tá, galera? Tem que ser em cima de uma resistência. Ele inicia aí um canal aqui de queda. Se não for em cima da resistência, desconsidere esse padrão. Esse padrão só vai funcionar em cima de uma resistência. É muito importante frisar isso. Então, quando nós temos aqui o estrela cadente, deixa eu pegar aqui, ó. Quando você tem aqui o estrela cadente, você pode fazer a sua entrada quando o próximo candle rompe essa mínima, ok? Rompeu essa mínima aqui, você entra, ou no fechamento do próximo candle. Eu até expliquei isso, que ou é a maneira agressiva ou a conservadora. O seu stop loss, ele vai aqui um pouco acima do último candle, mas tem que ser em cima da resistência, ok? Então esse daí é o estrela cadente que você vai operar em cima da resistência. Deixa eu mostrar aqui outro exemplo aqui para vocês. Novamente, você tem aqui, deixa eu colocar aqui, inserir, formas, colocar aqui um elipse. Então aqui dentro desse elipse aqui, ó, dentro dessa bolinha vermelha, deixa eu mudar aqui a cor dele, colocar aqui um azul claro. Então ali dentro dele nós temos lá bem no centro uma estrela cadente. Quando você anda aqui de novo, na mesma linha preta, você tem de novo, vou colocar aqui dentro do elipse, dentro da bolinha, outro estrela cadente, tá?
Então nós temos aí 2 vezes a estrela cadente, tocando numa região de resistência. Tá ali, ó. Ele pode ter um pouquinho de sombra aqui embaixo. Ele pode ter um... Deixa eu dar aqui um zoom para melhorar aqui a visibilidade. Né? Pode ser aqui no vídeo. Aqui, ó. Ele pode ter um pouco de sombra aqui embaixo ou sombra nenhuma. Ok? Né? Então, é a mesma figura do martelo, só que de cabeça para baixo e em cima de uma resistência. Muito importante falar isso várias vezes para que ninguém cometa esse erro. Da mesma forma, você pode entrar quando perde aqui essa mínima, ele perde aqui a mínima, você pode entrar, ou no fechamento desse candle. Tá? Seu stop loss sempre aí um pouco acima. Muito importante isso daí. Essa linha preta que eu coloquei aqui, essa linha preta aqui é uma resistência, porque está tocando 2 vezes. Se você andar aqui para trás, ó, você vai encontrar de novo aí, ó, novamente o padrão estrela cadente dentro do elipse da bola azul. Deixa eu ver se eu tiro ela aqui. Deixa eu tirar aqui essa bola, ok. Tirar aqui também o quadrado e mostrar aqui para vocês. Olha aí, ó, novamente estrela cadente. Você vê que tem uns que tem um tamanho um pouco diferente, né? um pouco diferente um do outro, mas não é tanto. Ele é muito parecido aqui com o martelo, que nós já aprendemos que tem que usar em cima do suporte, e o estrela cadente em cima da resistência. Da mesma forma, você poderia estar fazendo uma operação quando ele perdesse essa mínima ou no fechamento do último candle. Stop loss sempre acima. Ok? Então tem essas 2 maneiras, conservadora e agressiva. Bom, nesse vídeo aqui, aproveitando que eu estou falando de candles, de martelo e de estrela cadente, nós vamos falar ainda de outros padrões. Claro que nós não vamos abordar todos, porque senão não ia ter fim, né? Ou então ia ficar muito extenso esse curso, porque são mais de 3.000 padrões de candle. Então eu quero aproveitar aqui nessa segunda aula para começar a dar uma resumida nesses padrões de candle. Eu vou abrir aqui esse Paint para mostrar algo para vocês aqui muito importante. Basicamente, nós temos 2 tipos de candle. Eu vou resumir aqui todos os candles de 2 formas, né? Claro que nós vamos precisar ver outros, mas eu quero já dar uma resumida aqui nessa aula. Então nós temos os candles que tem muita sombra, nós temos os candles que tem muita sombra e tem um corpo pequeno. Vou pegar aqui. Aqui nós estamos tratando de um martelo, que foi o que nós vimos na próxima aula. E aqui nós vamos tratar aí do estrela cadente. Depende muito da região que ele vai estar. Então, esses candles que você percebe que ele tem muita sombra, eles são candles de dúvida, candles de indecisão. Tá? Ele pode ser assim, ele pode ser dessa outra maneira, ele pode ser sem pavio nenhum, sem sombra nenhuma, né? Bem grande assim, sem nenhum pavio. Ele pode ser menor. Claro que quanto maior for a sombra, melhor vai ser para nós, né? Se ele tem uma sombra assim maior, é ainda melhor ainda, né? A sombra dele costuma aparecer uns candles assim, uma sombra bem maior, destacada.
Ele pode ser o contrário, né? Ele pode ser assim, com essa sombra aqui também bem grande, ok? Então você tem esses candles de sombra, os com mais sombra aqui, né? Outros com mais sombra aqui assim, ok? Com um pouquinho torto aí, mas tá dando para entender. Você tem também os candles com pouco corpo, assim, e a sombra dele bem grande assim. Isso daqui pode estar em cima, pode estar embaixo. Você tem candle assim, ó, com uma sombra enorme e também assim, ó, com um corpo bem pequenininho. Isso aqui pode estar assim em forma de cruz, ou pode estar também assim, ó. Esses candles aqui com essas sombras, com esses corpo curto, geralmente são chamados de doji, ok? Tem 5 tipos de doji diferentes. Doji libélula, doji... tem vários nomes, você não vai precisar se preocupar com a nomenclatura, mas sim com o significado. Tem ele assim, e aqui assim, ó, em forma de T, doji lápide, assim e assim. Eu estou mostrando para vocês aqui os candles de sombra, ok? Os candles aí com mais sombras. Ele assim, em forma de cruz mesmo, assim, ó, tipo um sinal de mais. Olha aí, assim. Todos esses são candles de sombra. Todos esses conjuntos de candle que eu estou mostrando aqui, eles só significam uma coisa. Ele significa dúvida. Vou até escrever aqui maior. Eles significam... Deixa eu colocar aqui. Dúvida ou indecisão. Todos os candles que você vê tem muita sombra, é dúvida ou indecisão, ou seja, é uma região do gráfico onde houve poucos compradores e poucos vendedores. Então, eu resumi aí um grupo de candles chamado de candles de dúvida ou de indecisão. Vamos voltar aqui ao nosso, tirar esse aqui, essa resistência, e aí, deixa eu dar aqui um zoom, né, para que nós possamos começar a mostrar aí os candles de dúvida ou de indecisão. Aí nós vamos ver vários aqui, ó. Os nomes, você não vai se preocupar com eles por agora. Eu sei o nome de alguns de tanto estudar. Doji, martelo, estrela cadente, doji. Isso aqui tem um pouco de sombra. Quanto maior for a sombra, maior é a dúvida, ou maior a indecisão. Outro doji, ok? Outro martelinho aqui, pequenininho aqui. Vamos andar mais aqui. Aqui, ó. Novamente, nós temos aqui de novo doji, né? Aqui nós temos de novo aí o estrela cadente. O estrela cadente vai dependendo de onde ele está. Na próxima aula eu vou explicar isso. Ele pode ser o homem enforcado. Depois eu explico isso. Aqui nós temos doji de novo. São muitos doji, né? Aqui, por exemplo, aqui, ó, esse grupo de candle pequeno assim, ó, esse grupo de candle pequeno aqui, também são candles de indecisão. Vou explicar por quê. Ah, mas você não explicou isso antes, não, mas eu vou explicar já o porquê disso. Isso aqui, esse daqui também pode entrar no grupo aí também. Tá? Então, esses grupos de candle pequenos aqui, ó, opa, esse grupo aqui de candle pequeno aqui, ó, nós temos aí muita indecisão aqui. Essa região aqui mais ainda, né, esse quadrado aí menor. Então, o segundo grupo de candle que nós temos aqui, vamos mostrar aqui outra coisa. Então, nós vamos mostrar um outro grupo de candle, que é chamado de candles de decisão ou candles de força, né? Os candles pequenos também e de pavios longos, eles também podem ser chamados de candles fracos, sem força. Então aqui nós vamos ter candles aí, ó, longos, né?
e com pouca sombra. Com pouca sombra. Ou maiores, né? Com pouca sombra, ele pode ser assim também. Quando você tem um candle assim, ó, bem cabeça bem grande, corpo grande, olha aí. E aqui assim, ó, ele tem já uma sombra menor. É também candle de força. Isso aqui é empurrando o mercado para cima, ok? Ou você tem ele na cor vermelho, né? Claro que a cor vai depender da sua configuração. Ele tem assim um corpo maior e aqui ele tem uma sombra bem extensa. Deixa eu melhorar essa sombra torta aqui. E aí ele tem uma sombra assim, ó, mais extensa. Tá? Então aí você tem candles de força, só que dessa vez quando é assim, ele vai empurrar aqui para baixo. Ou pequena sombra aqui. Deixa eu colocar aqui uma linha. Você tem ele assim com bastante sombra em cima e pouco embaixo. Também é candle de força, jogando o mercado aqui para baixo. Por quê? Nós temos que entender aqui, pessoal, o seguinte, olha só, vamos entender uma coisa aqui. Deixa eu zerar esse daqui. O mercado, ele fez esse daqui, e aí ele pegou aqui bastante sombra aqui. Então, o que aconteceu? Vamos entender o porquê que isso aqui é uma força para baixo, que está empurrando ele para baixo. Vamos entender aqui o candle. O mercado, ele abriu aqui, né? Fechou aqui. Se ele abriu em cima e fechou embaixo, é um candle de queda. Os compradores tentaram jogar até aqui. Se ele abriu aqui, para ele ser um candle de força, ele teria que ter fechado daqui para cima. Aqui, 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 aqui. Aí ele fecharia acima de onde ele abriu. Aí ele seria um candle de alta. Como ele fechou abaixo de onde ele abriu, ele fechou aqui, nessa região aqui, então ele é um candle de venda. Isso para qualquer time. Ok? E como ele fechou abaixo, o que aconteceu? Vamos partir o candle aqui em dois pedaços. Vamos partir o candle aqui em dois pedaços. Para vocês entenderem. Muita atenção aqui. Não desvie a sua atenção, porque a explicação ainda está na metade. Vamos partir o candle aqui em duas partes. Ele tem aqui essa parte, que é a sombra, e ele tem aqui essa parte, que é o corpo. A outra ali também é sombra também. Vamos entender aqui a estrutura de um candle, que a partir disso as suas operações nunca mais serão as mesmas. O que acontece? Essa parte que nós temos aqui para cima, que é da sombra, porque a força compradora empurrou ele até lá em cima, jogou ele até lá em cima. Vamos imaginar que esse candle tem 1 hora. Então, em algum momento dentro de 1 hora, 20 minutos depois, 30, 40 minutos depois, ele chegou até aqui em cima, aqui, até esse ponto aqui máximo. Mas, quando ele morreu, 1 hora depois, na hora que ele morreu, que começa um outro candle, ele terminou, ele fechou aqui abaixo. E a abertura dele foi aqui. Né? Deixa eu até escrever aqui, ó, abertura. Escrever aqui, ficou bem pequeno, mas abertura. A abertura dele foi ali, exatamente aqui. Então ele abriu aqui e fechou aqui. Então ele fechou abaixo de onde ele começou, né? Ele fez o fechamento abaixo. Mas os compradores é toda essa região aqui de sombra. Os compradores jogaram ele aqui. Mas aí, como os compradores não conseguiu fechar acima, porque se ele fechasse acima,
Aí, obviamente, a sombra dele seria a parte de baixo. Então, se os compradores não conseguiram fechar acima, obviamente, ele fechou abaixo com os vendedores. Se os vendedores fechou abaixo, a probabilidade, então a força desse candle aqui, a força predominante desse candle, quem venceu nesse candle? Quem venceu aqui foi vendedores. Então, nesse candle, os vendedores venceu, né? Então, teve muita tentativa aqui, muita dúvida de compradores, essa parte aqui da sombra, mas quem venceu a parada aqui foi vendedores. O mesmo se fosse o contrário, né? Se a gente estivesse usando um candle verde aqui. Quem teria vencido seria os compradores. Então, os vendedores deu aqui um banho de água fria em compradores. Nós temos que entender isso. Quem prevaleceu aqui foram os vendedores, né? Só saber isso não é o suficiente. Agora, se dentro de uma hora os vendedores venceu e aqui ficou muita dúvida para compradores e vendedores, né? Então nós temos uma probabilidade, não é que vai acontecer, é que o próximo candle aqui também seja de venda. A probabilidade. Por quê? Porque a última guerra, quem venceu foi vendedores. Então nós temos uma probabilidade para que seja. E o outro candle também. Mas nada impede que o próximo candle aqui seja um candle verde, fazendo isso daqui, ó. Fazendo isso. Só que se esse candle verde aqui fizer isso daqui, o que vai acontecer? Você vai perceber que a máxima desse candle não chegou nem na abertura. Vou colocar aqui preto. A máxima desse candle não chegou nem na abertura desse candle. Então ele não ultrapassou esse ponto aqui, ó. Eles não venceram essa região mais alta. Qual que vai ser a probabilidade do próximo candle? Lógico, vai ser um candle, né, um candle de venda. A probabilidade. Por quê, Thiago? Porque os compradores não jogaram os preços lá para cima. Coloquei amarelo. Vou colocar ele aqui vermelho. Não jogaram. Como eles não jogaram, com certeza os vendedores vão entrar. Porque eles tinham que ter jogado o preço. Com certeza, que eu falo é probabilidade, né, pessoal? Que não existe certeza nesse mercado. Isso aqui é análise de candle. Isso aqui é uma aula de candle aqui para você ficar um mestre. Deixa eu explicar melhor aqui de outra forma. Deixa eu apagar tudo isso daqui. Deixa eu explicar isso aqui de outro jeito. Vou explicar isso aqui de outra maneira. Vamos colocar de novo aqui, ó. Vamos colocar de novo aqui um candle vermelho. E aí nós não tivemos o fechamento lá daquele verde no último exemplo que eu dei. No último exemplo que eu dei, eu fiz mais ou menos isso daqui assim, ó. Os compradores pode até jogar aqui abaixo, né? Se esse último candle aqui também foi aqui, ó, vermelho. Ficou muito feio esse candle aqui. Vamos voltar lá. Se o último candle foi aqui, ó. Então você percebe aqui que a força vendedora aqui é maior, né? É isso que eu estou querendo explicar. Essa máxima desse candle aqui, ó, essa máxima, não chegou nem na abertura desse. Então não teve um rompimento. Porque aqui é o último nível de resistência. Aqui é o último nível de resistência, essa máxima dele. Então a máxima do candle comprador não rompeu a abertura do candle vendedor. Mas se fosse o contrário, agora que nós temos que colocar a cabeça para pensar, né? Se fosse aqui o contrário, assim, ó. Deixa aquela linha preta ali só para não atrapalhar. Deixa eu apagar esse candle verde aqui. Vamos imaginar agora, se fosse assim, ó. Se esse candle tivesse feito isso daqui, ó. Se ele tivesse feito isso. Vamos colocar aqui a sombrinha dele aqui. Se ele tivesse feito isso daqui,
com toda certeza absoluta, aqui, ó, vou colocar aqui preto, aí ele rompeu a última máxima. Se ele rompeu a última máxima, ele quebrou uma resistência. Aí sim, a probabilidade do próximo candle seria fazer isso daqui, ó, fechando aqui bem acima. Aí teria uma probabilidade, porque houve um rompimento, né? Mas e se ele não fechar aqui acima? Se esse candle verde não fechar acima, né? Igual desse exemplo. Se ele der um outro vermelho aqui, se ele der um candle vermelho aqui assim. Se ele der um candle vermelho aqui, meus caros, o que você já começa a perceber aqui? Você começa a perceber que nós estamos num mercado sem tendência, totalmente lateralizado, totalmente em dúvida, não é? Então nós precisamos, para a gente ter uma tendência, nós precisamos ter candles fechando acima de outros candles. Nós precisamos disso daqui, ó. Isso daqui, precisamos disso daqui, precisamos disso daqui, ó, para que nós possamos ter uma tendência. Os candles fechando acima, né? Um ficou mais magrelinho do que o outro, mas porque a função aqui não é desenhar, é explicar. Então aqui você já tem uma tendência de alta. Você tem até um canal aqui já de alta, aqui já, né? Porque está tendo um rompimento. Então você precisa esperar o candle fechar. Mas por que eu disse aquela hora, agora eu vou explicar aqui, por que eu disse que os candles pequenos, como eu mostrei lá aquela hora, os candles assim, pequenininho, também são candles de indecisão. Porque o corpo, deixa eu apagar isso daqui, o corpo do candle, ele representa o quê? O corpo do candle, vou colocar aqui preto, ele representa força. E o pavio do candle? Vamos pegar lá. O pavio, então, a sombra. A sombra do candle, ele representa dúvida. Dúvida, que também pode ser chamado de fraqueza. E esse daqui é força, né? Que também pode ser chamado de certeza. Força ou certeza. Então nós temos dúvida ou fraqueza, ou força ou certeza. E aí nós temos agora aqui, né, para concluir essa aula, se você tem um candle assim, se você tem um candle assim, e assim, com pouca sombra e muito corpo, então você tem muita força e muita certeza, e aqui na sombra dele você vai ter pouca dúvida e pouca fraqueza, que é isso daí. Agora, se o contrário, você tem um candle assim, quadradinho, e assim, então o que você tem aqui? Vamos escrever aqui. Aqui você tem pouca força e pouca força e pouca certeza. Pouca certeza. Mas se você tem um candle assim, ó, se você tem um candle assim, depois, peraí que não ficou bom, não gostei aqui desse desenho. Você tem um candle assim, e depois você tem assim. Então o que você tem aqui?
o contrário agora. Agora aqui você vai ter aqui muita dúvida, né? E aqui você vai ter pouca força. Então, basicamente, isso aí é tudo dos candles que você precisa saber, né? Agora vamos imaginar o seguinte, vamos separar isso aqui em 3 grupos aqui. Vou separar isso aqui em 3 grupos. Esse primeiro grupo aqui é o grupo, né, da pouca dúvida e pouca fraqueza, muita força, muita certeza, né? Muita convicção também. Aqui você tem pouca força e pouca certeza. Aqui você tem muita dúvida e pouca força. Muita dúvida e pouca força. Agora vamos imaginar aqui o seguinte, já para caminhar para o final dessa aula aqui. Se você está numa região de suporte, né, o mercado ele vem caindo e bate no suporte. Chega aqui no suporte, o que ele faz? Ele te dá um candle assim, ó. Ele te dá um candle assim, rompendo um pouquinho, e um candle assim. Em cima do suporte, um candle verde. É dúvida. É muita dúvida, é muita sombra. Não dá para comprar em cima do suporte. Como é que você compra em cima do suporte assim? Porque a regra é compre no suporte e venda na resistência. Mas se ao contrário disso, você tem um candle aqui, né? Vamos apagar aqui essa imagem aqui. Vamos colocar de novo aqui o nosso suporte aqui. Se ao contrário disso, você tem um candle em cima do suporte que ele faz esse movimento aqui, ó. Ele faz aqui esse movimento aqui. Ele faz esse movimento e esse movimento aqui. Esse movimento aqui. Ou seja, em cima do suporte, ele te deu muita força e pouca dúvida. Dúvida de quê? Dúvida de que ele vai subir. Porque ele é um candle de alta, ele é um candle verde. Então eu tenho pouca dúvida de que ele vai subir. Se eu tenho pouca dúvida de que ele vai subir e muita força de que ele vai subir, e estou em cima de um suporte, que é uma região que indica que os preços vão subir, o que eu faço, meus amigos? Eu faço uma compra, né? Eu faço aqui uma compra. Eu compro aqui e coloco o meu stop loss aqui. Coloco uma compra. Vou escrever aqui, ó. Compra. Mas se o contrário, né? Se o contrário de tudo isso, vamos colocar aqui. Vou pegar aqui de novo aqui, vamos emendar aqui o nosso suporte. Se o contrário, não. Se diferente disso, ele faz isso daqui, ó. Toda hora eu estou pegando aqui. Ele faz isso daqui, ó. Ele faz isso e depois ele faz isso. Aí você fala, Thiago, isso é um martelo. É um candle de dúvida. Ele é um candle de dúvida, realmente. Eu tenho que comprar no martelo? Lembra da confirmação? Você espera aqui, ó, o próximo candle de alta para fazer isso daqui, que é o candle de força. Porque ele deu dúvida e deu um candle de força. Aí sim, você entra sem medo de ser feliz com a sua compra. Ok? Entra com a sua compra. E se ao contrário disso, vamos apagar tudo aqui agora. Se ao contrário disso nós temos aqui uma resistência, o mercado veio subindo, subiu, bateu aqui, chega aqui, o que ele faz? Ele vai fazer esse candle aqui, ó. Ele faz aqui esse candle aqui. Esse candle aqui, ou ele faz, pode ser esse, tá? Ou pode ser esse daqui, ó. Ou pode ser esse candle aqui.
ele faz isso daqui, isso daqui. Ele dá esse candle, né? E dá esse candle aqui, formando ali. Em cima nós temos aqui dúvida, nós temos dúvida aqui para cima, né? Mas nós temos a certeza da força vendedora embaixo. A força vendedora aqui embaixo. A força vendedora. Então nós temos aí o que nós acabamos de aprender, que é o estrela cadente. Entramos nele? Não. Esperamos o próximo candle dando o sinal lá de venda. E aí nós entramos então com a venda. Ah, mas aqui tem dúvida. Alguém pode dizer, né? Essa região aqui é dúvida. Mas por isso que nós esperamos a confirmação. Ou também se for o contrário, né? Se for o contrário, agora sim é o contrário mesmo. Vamos apagar tudo isso daqui. Se ali em cima da resistência, ele me dá um candle com pouca sombra e muito corpo, né? Ele vai fazer isso daqui. Quando ele me dá um candle desse, eu nem preciso de confirmação. Por que eu não preciso de confirmação? Porque eu tenho muita força e pouca dúvida. Então, pessoal, nós vamos falar mais na próxima aula sobre isso daí, esses candles de força, esses candles de dúvida, para que vocês possam conseguir tomar decisões em cima de suporte, em cima de resistência. Tá? Fazendo isso, com certeza absoluta, os seus ganhos serão cada vez maiores. Aqui com vocês foi Thiago Correia. Um forte abraço e até a próxima aula.